Milionário leva a namorada para sair, mas congela ao ver sua ex-empregada grávida trabalhando como garçonete. O que vai acontecer é chocante. Richard entrou no restaurante de luxo com passos confiantes, segurando a mão de sua namorada, Carolina. A noite prometia ser perfeita. O ambiente sofisticado, o aroma refinado da culinária francesa e o sussurro discreto das conversas ao redor criavam um clima exclusivo, digno do padrão de vida que ele estava acostumado. Mas tudo mudou em um instante. Ele olhou distraidamente para o salão quando, de repente, congelou. A bandeja quase escorregando das mãos trêmulas. O olhar surpreso e ao mesmo tempo magoado. O uniforme simples e a barriga visivelmente avançada. Era Manuela. Richard sentiu o estômago revirar. O que ela estava fazendo ali? 8 meses. Fazia 8 meses que ele a demitira sem sequer olhar para trás. 8 meses desde que ela saíra de sua casa, deixando para trás anos de dedicação como empregada. E agora, ali estava ela, grávida, trabalhando como garçonete em um restaurante caro onde claramente não pertencia. Seu coração bateu forte. 1 milhão de perguntas se atropelavam em sua mente, mas uma delas ecoava mais alto que todas. Aquele filho poderia ser dele. Richard, a voz de Carolina o trouxe de volta. O que houve? Ele piscou, tentando disfarçar o choque. Mas era tarde. Manuela já havia notado sua presença. Seu olhar encontrou o dele por um breve segundo. E a dor que viu nos olhos dela fez seu peito se apertar. Ela desviou rapidamente e se afastou para outra mesa, como se ele não fosse ninguém. Como se tudo o que viveram tivesse sido reduzido a nada. Mas Richard sabia a verdade. Aquele encontro não era coincidência, e ele precisava de respostas. Richard sentiu o chão sumir sob seus pés. Seu peito apertou como se algo estivesse esmagando. Seu coração por dentro. Ele tentou desviar o olhar, agir como se nada estivesse acontecendo, mas era impossível. Manuela estava ali, grávida, exausta, servindo mesas como se nunca tivesse sido parte de sua vida, e aquilo o destruiu. A cada passo que ela dava entre as mesas, equilibrando pratos e copos, Richard se lembrava de tudo, de cada detalhe. Do sorriso tímido que ela dava quando ele chegava do trabalho, da forma como cuidava da casa de sua família com um carinho que ia além do dever, do jeito doce e genuíno que o fazia se sentir visto, diferente das mulheres fúteis da alta sociedade. Ele gostava dela, gostava mais do que deveria. Mas Richard também se lembrava do que aconteceu quando seus pais perceberam. Richard, você enlouqueceu. A voz cortante de sua mãe ecoava em sua mente. Ela é apenas uma empregada. Você tem ideia do escândalo que isso causaria? Não jogue sua vida fora por uma garota qualquer, completou seu pai, sem sequer se dar ao trabalho de disfarçar o desprezo. E ele, covarde, cedeu. Ao invés de lutar, de enfrentar tudo por ela, ele a demitiu. Simplesmente disse que não precisava mais dos serviços dela e assistiu, enquanto Manuela, com os olhos marejados, pegava suas poucas coisas e ia embora, sem perguntas, sem despedidas. E agora, 8 meses depois, ali estava ela, com um filho a caminho. Seria dele? Richard? Carolina chamou outra vez, sua voz carregada de irritação. Ele forçou-se a piscar, a se desconectar daquela tempestade interna. Desculpe, murmurou sem realmente prestar atenção. Quem é ela? Carolina perguntou, estreitando os olhos ao perceber a forma como ele olhava para Manuela. Richard demorou a responder. Como ele poderia resumir tudo o que aquela mulher significava para ele? Como explicaria que, em questão de segundos, estava reconsiderando todas as escolhas que fizera? Antes que pudesse pensar em algo, Manuela passou ao lado da mesa deles. Ele sentiu o perfume suave dela no ar e, instintivamente, segurou o pulso dela. Sem pensar, ela congelou.
Seus olhos castanhos, carregados de cansaço e dor, encontraram os dele, e naquele instante, Richard sentiu que o mundo inteiro desaparecia ao redor. Precisamos conversar, ele disse a voz rouca. Manuela soltou um riso sem humor e puxou o braço de volta. Acho que já conversamos o suficiente há 8 meses, não acha? Respondeu sem esconder o ressentimento. Ele abriu a boca para dizer algo, mas Carolina se intrometeu. Você conhece essa mulher, Richard? Manuela riu de novo, um riso amargo que ele nunca tinha ouvido antes. Ele me conhecia, mas escolheu esquecer, e com essas palavras ela se afastou, deixando Richard preso em um turbilhão de emoções que ele não conseguia controlar. Mas ele não ia deixá-la ir dessa vez. Richard sentiu o impacto das palavras de Manuela como um soco no estômago. Ele me conhecia, mas escolheu esquecer. Ele nunca a esqueceu, nunca. Enquanto ela se afastava entre as mesas, equilibrando uma bandeja com dificuldade, algo dentro dele gritava para que ele fosse atrás dela. 8 meses se passaram, mas naquele momento era como se tudo estivesse acontecendo de novo. A última vez que a viu, ela estava de pé na porta de sua mansão, segurando a alça da bolsa com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos. Se é isso que você quer, Richard, tudo bem. Manuela sussurrou na época, a voz embargada, mas não era o que ele queria. Ele nunca quis que ela fosse embora, só que ele não teve coragem de lutar. E agora, ao vê-la ali, cansada e grávida, a culpa o atingia com força total. Richard! Carolina chamou novamente, impaciente. O que diabos está acontecendo? Quem é essa mulher? Ele desviou o olhar da silhueta de Manuela, que desaparecia pela porta da cozinha, e respirou fundo. Ninguém! A palavra saiu automaticamente, mas assim que a disse, percebeu o quanto era mentirosa. Carolina estreitou os olhos, desconfiada. Ninguém? Ela soltou uma risada sarcástica. Então por que você está pálido desse jeito? Richard passou a mão pelo rosto, sentindo o peso daquela mentira. Mas como ele poderia explicar? Como ele poderia dizer a Carolina que naquele exato momento ele não conseguia pensar em mais nada além de correr atrás de Manuela? Ele não precisava de mais tempo para tomar uma decisão. Ele se levantou. Preciso resolver uma coisa, disse, ignorando completamente a expressão indignada da namorada. Você está brincando comigo, né? Carolina cruzou os braços, furiosa. Richard, se você sair dessa mesa agora, pode esquecer que eu existo. Ele hesitou por um segundo, mas foi só um segundo. Ele já havia cometido o erro de deixar Manuela ir embora uma vez. Não cometeria esse erro novamente. Sem dizer mais nada, Richard se virou e seguiu na direção da cozinha. Passou por mesas cheias de empresários, casais e pessoas da alta sociedade que faziam parte do seu mundo. Um mundo que por tanto tempo ele tentou preservar às custas de sua própria felicidade. Agora, nada disso importava. Quando entrou na cozinha, encontrou Manuela parada ao lado do balcão, com uma mão na barriga e a outra esfregando a testa, como se estivesse lutando contra um cansaço extremo. Seu coração apertou ao vê-la daquele jeito. Manuela! Chamou, sua voz mais suave do que esperava. Ela se virou lentamente e, ao vê-lo ali, seus olhos brilharam com uma mistura de surpresa e exaustão. O que você está fazendo aqui? Perguntou, cruzando os braços sobre a barriga, como se quisesse se proteger dele. Richard deu um passo à frente, mas ela se afastou instintivamente. Aquilo doeu. Precisamos conversar, disse, tentando manter a voz firme. Manuela soltou uma risada curta e sem humor. Agora você quer conversar? Depois de me demitir sem explicações? Depois de me ignorar por meses, como se eu nunca tivesse existido? Richard sentiu a culpa crescer dentro dele como um peso insuportável. Eu errei, admitiu. Ela arqueou uma sobrancelha surpresa. Você errou? É isso?
Só isso? Ele passou a mão pelos cabelos, sentindo a tensão tomar conta de seu corpo. Manuela, eu fui um covarde. Eu deixei que meus pais e todas aquelas pessoas ditassem o que eu deveria fazer. E por isso eu deixei você ir embora. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela piscou rapidamente, como se recusasse a deixá-las cair. Você não me deixou ir embora, Richard. Você me expulsou da sua vida. O silêncio caiu entre eles pesado. Richard queria dizer algo, qualquer coisa que pudesse consertar aquilo. Mas o que mais o atormentava naquele momento era a pergunta que não saía de sua cabeça. Ele respirou fundo antes de perguntar. Esse filho... Ele olhou para a barriga dela, sentindo o coração martelar. Ele é meu? Manuela ficou imóvel. Seus olhos se fixaram nos dele e Richard prendeu a respiração, esperando por uma resposta que poderia mudar tudo. A cozinha estava quente, abafada, mas ele sentia frio, porque no fundo ele sabia que estava prestes a ouvir algo que mudaria sua vida para sempre. E quando Manuela abriu a boca para responder, Richard sentiu que seu mundo estava prestes a desmoronar. O silêncio entre eles era quase sufocante. O coração de Richard batia descompassado, como se estivesse prestes a ouvir a sentença mais importante de sua vida. Manuela ficou imóvel, os olhos fixos nele, e Richard notou que suas mãos tremiam ligeiramente sobre a barriga. Ela respirou fundo, e por um momento ele viu uma luta interna dentro dela. Você quer mesmo saber, Richard? A voz dela soou baixa, carregada de emoção. Ele engoliu em seco. Quero. Quer mesmo saber se esse filho é seu? Repetiu, a voz dela ganhando uma ponta de amargura. Richard sentiu o peso daquelas palavras. Ele não podia culpá-la por sua frieza, não depois de tudo que fez. Manuela respirou fundo, desviando o olhar por um instante. Quando voltou a encará-lo, seus olhos estavam marejados. Sim, Richard, esse filho é seu. A frase atingiu Richard como uma avalanche. Ele sentiu um nó se formar em sua garganta e seus pensamentos se embaralharam. Ele queria perguntar tantas coisas ao mesmo tempo, mas seu corpo parecia paralisado pela força daquela revelação. Ele ia ser pai. Mas isso não muda nada. Manuela continuou erguendo o queixo. Eu aprendi a me virar sozinha. Não preciso de você, assim como você não precisou de mim. As palavras dela doeram mais do que ele esperava. Richard passou a mão pelos cabelos, tentando encontrar uma forma de reverter aquilo. Manuela, por favor, me escuta. Não, ela o interrompeu, a voz carregada de dor. Você não faz ideia do que eu passei nesses últimos meses. Richard ficou em silêncio, esperando que ela continuasse. Manuela respirou fundo, parecendo hesitar. Mas então começou a falar, e cada palavra dela era como uma lâmina cortando o coração dele. Você sabe como foi crescer sem nada? Eu sei. Desde pequena eu aprendi que nada vem fácil para pessoas como eu. Minha mãe era faxineira, trabalhava dobrado para que eu pudesse estudar. Meu pai... nunca conheci. Cresci vendo minha mãe ser humilhada por patrões que fingiam que ela era invisível. Ela fez uma pausa, engolindo a emoção que ameaçava transbordar. Eu jurei para mim mesma que seria diferente. Eu sempre fui trabalhadora, honesta, justa. Nunca quis nada de ninguém, só queria crescer pelo meu próprio esforço. Quando consegui o emprego na sua casa, achei que pela primeira vez estava construindo algo melhor para mim. Richard abaixou a cabeça, sentindo uma vergonha esmagadora. Ele nunca tinha pensado no que Manuela havia passado antes de conhecê-lo. Para ele sempre foi tão fácil, nunca precisou lutar por nada. E então, eu me apaixonei por você. Esse foi o meu maior erro. As palavras dela o atingiram como um soco no peito. Eu pensei que você fosse diferente, Richard. Manuela continuou, sua voz embargando. Mas no final, você fez o que todo mundo faz. Me descartou como se eu não fosse nada. Ele sentiu o peito arder de culpa. Manuela,
E sussurrou, a voz quebrada, você me destruiu. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas agora. Quando eu descobri que estava grávida, não tinha ninguém. Você me tirou tudo, Richard. Meu emprego, meu lar, minha esperança. Eu saí daquela casa com uma mala nas costas e um bebê no ventre, sem saber para onde ir. Richard sentiu a garganta fechar. Ele quis perguntar por que ela não o procurou, mas sabia a resposta. Por que ela procuraria? Depois do que ele fez. Eu consegui um emprego aqui, Manuela continuou. Não é muito, mas paga as contas. Não tenho luxo, mas tenho dignidade. E não vou permitir que você entre na minha vida agora, querendo consertar tudo com algumas palavras bonitas. Richard respirou fundo, tentando controlar a enxurrada de emoções que o dominava. Eu não quero consertar nada com palavras, disse, finalmente encontrando a coragem para falar o que sentia. Eu quero consertar com atitudes. Manuela riu sem humor. Você acha que pode simplesmente aparecer depois de 8 meses e mudar tudo? Não sei. Richard admitiu. Mas sei que preciso tentar. Ela balançou a cabeça frustrada. Eu não confio mais em você, Richard. Ele sentiu o peito apertar. Então me deixe provar que sou alguém em quem você pode confiar. Manuela o encarou, os olhos cheios de dor e mágoa. Mas por um breve instante, Richard viu outra coisa ali também. Medo. Ela tinha medo de se machucar de novo, medo de acreditar nele e acabar quebrada mais uma vez. Richard não podia culpá-la, mas ele estava disposto a fazer qualquer coisa para provar que não era mais o homem que a abandonou. Me deixa fazer parte da vida do nosso filho, ele pediu, a voz embargada. Não estou pedindo para você me perdoar agora, só quero estar presente. Manuela fechou os olhos por um segundo, como se estivesse lutando contra os próprios sentimentos. Quando os abriu novamente, sua expressão estava mais suave. Eu não sei, Richard. Ele percebeu que pela primeira vez, ela não disse não, e isso lhe deu esperança. O silêncio entre eles se prolongou, carregado de sentimentos não ditos. Manuela desviou o olhar, mexendo nervosamente nos dedos, e Richard percebeu algo que não havia notado antes. Ela ainda o amava. Podia ver isso no brilho dos olhos dela, na forma como sua respiração ficou mais acelerada quando ele se aproximou, na maneira como evitava encará-lo por muito tempo, como se tivesse medo de se perder ali de novo. Mas o orgulho e a mágoa ainda estavam lá. Manuela, ele quebrou o silêncio, escolhendo as palavras com cuidado. Eu sei que estraguei tudo, mas não quero que isso seja o fim da nossa história. Ela soltou um suspiro pesado e passou a mão pela barriga, como se buscasse forças dentro de si. Richard, não é tão simples assim. Você acha que pode simplesmente voltar e fazer tudo ficar bem de novo? Sua voz falhou no final, e ele viu as lágrimas que ela tentava segurar. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Eu não acho que posso mudar o passado, mas posso mudar o futuro, o nosso futuro. Ela o olhou nos olhos, e por um momento o tempo pareceu parar. E então, inesperadamente, um pequeno sorriso surgiu nos lábios dela. Você ainda é tão dramático, murmurou balançando a cabeça. Richard sentiu o coração acelerar. Ela sorriu. Mesmo que fosse um sorriso cansado, ainda era um sorriso. E naquele instante, ele soube que ainda havia esperança. Você lembra da primeira vez que me chamou para sair? Manuela perguntou, sua voz carregada de nostalgia. Richard riu, surpreso, com a pergunta. Você quer dizer aquela vez em que eu te assustei no jardim porque achei que seria uma ótima ideia aparecer do nada no meio da noite?
Ela riu também e ele se encantou com o som. Sim, eu quase morri de susto. Manuela colocou a mão no peito, dramatizando a cena. Você surgiu das sombras, me puxou pelo braço e disse: vem comigo. Achei que era um sequestro, Richard. Gargalhou. Eu não sabia como me aproximar. Ele ergueu as mãos em defesa. Eu passava o dia todo tentando inventar desculpas para te ver, mas sempre tinha alguém por perto. A única solução foi te chamar no meio da noite. Você poderia ter me chamado normalmente. Ela revirou os olhos, mas o sorriso em seu rosto mostrava que estava se divertindo. Ah, claro, porque meus pais teriam adorado ver o herdeiro da família flertando com a empregada da casa no meio da sala de jantar. Ele ergueu uma sobrancelha. Não esqueça que eu era um covarde naquela época. O sorriso de Manuela vacilou um pouco, mas ela não discordou. E ainda assim, Richard continuou, sua voz mais suave agora. Você foi comigo naquela noite. Mesmo depois do susto, Manuela suspirou, olhando para o chão. Porque eu também queria estar com você. Richard sentiu o coração se apertar. Ela ainda sentia. Mesmo com toda a dor, a decepção, as lágrimas que ela derramou por ele. O amor ainda estava ali, escondido, ferido, mas vivo. Você lembra do nosso primeiro beijo? Richard perguntou, um sorriso brincando em seus lábios. Manuela revirou os olhos, mas estava sorrindo. Como eu poderia esquecer? Você foi um desastre. Richard colocou a mão no peito, fingindo indignação. Como assim um desastre? Eu fui incrível. Ela soltou uma gargalhada e cruzou os braços. Você estava tão nervoso que tropeçou no próprio pé e quase caiu em cima de mim. Tá bom, tá bom. Ele ergueu as mãos em rendição. Eu admito, foi meio desajeitado. Meio? Ela arqueou uma sobrancelha. Tá, foi muito desajeitado. Mas no final, eu me recuperei bem. Manuela suspirou e seus olhos adquiriram um brilho diferente. Você se recuperou mesmo. O ar entre eles mudou. De repente, o riso deu lugar a algo mais intenso, mais profundo. Richard viu a forma como Manuela mordia o lábio inferior nervosa. Ele sabia que aquela lembrança mexia com ela tanto quanto mexia com ele. Eu nunca esqueci aquela noite, ele confessou, sua voz baixa. Manuela desviou o olhar, mas ele viu um rubor tomar conta de seu rosto. Richard, ele deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Eu ainda te amo, Manuela. Ela prendeu a respiração. Seus olhos estavam cheios de emoções conflitantes. Você não pode dizer isso agora, murmurou, quase como um pedido. Mas é a verdade. E o que eu faço com isso? Sua voz saiu trêmula. O que eu faço com essa dor que você me causou? Richard sentiu um aperto no peito. Me deixa curá-la. Me deixa provar que sou o homem que você merece. Os olhos de Manuela estavam cheios de lágrimas agora. Ela abriu a boca para dizer algo, mas foi interrompida por uma voz grossa que ecoou pela cozinha. Manuela, vamos precisar de você no salão. Ela piscou algumas vezes, como se voltasse para a realidade. Limpou rapidamente os olhos e assentiu. Eu tenho que ir. Richard segurou seu pulso delicadamente. Me deixa te levar para casa hoje. Só para garantir que você está bem. Ela hesitou. Então, para a surpresa dele, assentiu levemente. Tá bom, era um passo pequeno, mas para Richard era o suficiente para acreditar que ainda havia esperança. Ele não desistiria dela. Nunca mais. A noite caía sobre a cidade quando Richard estacionou o carro em frente ao pequeno prédio onde Manuela morava. Durante o trajeto, o silêncio entre eles era carregado de pensamentos e sentimentos não ditos. Manuela olhava pela janela, suas mãos repousando sobre a barriga de forma protetora. Richard, por outro lado, lutava contra a avalanche de emoções que tomava conta dele. O cheiro dela ainda era o mesmo,
uma mistura suave de jasmim e baunilha, e cada pequena respiração que ela soltava fazia seu coração se apertar. Ele queria falar. Queria dizer que sentia saudades, que cada dia sem ela tinha sido um tormento silencioso, mas não sabia se tinha o direito de confessar isso agora. É aqui. Manuela quebrou o silêncio, apontando para o prédio simples, mas bem cuidado. Richard olhou para a construção e sentiu um aperto no peito. Ele sabia que, se não a tivesse mandado embora, Manuela não estaria vivendo ali, enfrentando tantas dificuldades sozinha. Ele desligou o motor e virou-se para ela. Eu posso subir com você? Manuela franziu o senho, claramente surpresa com o pedido. Richard, não sei se isso é uma boa ideia. Eu só quero ter certeza de que você está bem. Ele a interrompeu suavemente. E talvez conversar um pouco mais, ela hesitou. Ele podia ver a batalha interna em seus olhos. Parte dela queria mandá-lo embora, mas outra parte, aquela que ainda guardava as lembranças dos momentos felizes, queria deixá-lo ficar. Finalmente, ela soltou um suspiro cansado. Tudo bem, mas só por alguns minutos. Um lar simples, mas cheio de amor. Quando Manuela abriu a porta de seu pequeno apartamento, Richard sentiu um nó se formar em sua garganta. Era um lugar modesto, pequeno, mas organizado. Na sala havia um sofá gasto, uma mesinha de centro com alguns livros e um abajur aceso que deixava o ambiente aconchegante. Na parede, algumas fotos antigas e ao lado, uma pilha de roupinhas de bebê dobradas com cuidado. Era simples, mas era um lar. Manuela caminhou até a cozinha, pegou um copo de água e o ofereceu a Richard, que aceitou, embora não tivesse sede. Você mora sozinha? Ele perguntou, analisando o ambiente. Sim, eu queria dividir com alguém para ajudar nas despesas, mas não foi fácil achar alguém confiável. Ela sorriu de lado. No fim, eu me acostumei com a solidão. Richard sentiu um aperto no peito. Ela estava acostumada a estar sozinha, porque ele a deixou assim. Eu nunca quis que você passasse por isso. Manuela soltou uma risada, sem humor. Mas foi exatamente isso que aconteceu, não foi? Richard não tinha resposta. Apenas abaixou a cabeça, sentindo o peso da culpa esmagá-lo. Eu queria ter feito as coisas de forma diferente. Ele disse baixinho. Se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria deixado você ir embora. Manuela ficou em silêncio por alguns segundos antes de murmurar. Mas você deixou. Eles ficaram ali, parados um de frente para o outro, enquanto o passado voltava como uma onda. Lembra de quando nos encontrávamos escondidos na mansão? A Manuela perguntou de repente, como se estivesse perdida nas memórias. Richard sorriu, sentindo um calor nostálgico dentro do peito. Como esquecer? Você sempre reclamava que eu ia acabar nos fazendo ser descobertos. Ela riu, balançando a cabeça. Porque você era péssimo em ser discreto, ela o acusou, cruzando os braços. Um dia, sua mãe quase nos pegou na biblioteca. Você jogou um livro no chão só para desviar a atenção dela. Richard gargalhou. E funcionou, não funcionou. Funcionou, mas eu quase morri do coração. Eles riram juntos, e por um breve momento, parecia que nada tinha mudado, que ainda eram aqueles dois jovens apaixonados, vivendo um amor proibido, dentro de uma casa que nunca os aceitou. Mas então, o riso de Manuela desapareceu lentamente, e ela olhou para ele com uma expressão mais séria. Richard, por que você não lutou por mim? A pergunta o pegou de surpresa. Ele abriu a boca, mas as palavras simplesmente não saíam. Eu tinha medo. Ele finalmente admitiu, sua voz quase um sussurro. Medo de decepcionar minha família. Medo do que as pessoas iam dizer. Medo de que talvez eu não fosse forte o suficiente para enfrentar tudo isso. Manuela baixou o olhar. Eu também tinha medo, Richard. Mas meu amor por você era maior do que qualquer medo.
Ele sentiu um nó se formar na garganta. Eu sei. E eu fui um covarde. Ela não respondeu. Apenas ficou olhando para as próprias mãos. Richard, impulsivamente, segurou as mãos dela entre as suas. Eu sei que eu estraguei tudo, ele disse apertando os dedos dela suavemente. Mas eu ainda te amo, Manuela. Nunca parei de amar. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não recuou. Eu queria te odiar, Richard. Ela admitiu, sua voz trêmula. Mas eu não consigo. O coração dele disparou. Então me dá uma chance. Não para mim, não para nós dois, mas para o nosso filho. Manuela fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu novamente, Richard viu que algo dentro dela estava se quebrando. Talvez ainda houvesse esperança. Ela soltou um suspiro longo antes de murmurar: eu não sei como confiar em você de novo. Richard segurou o rosto dela delicadamente. Então eu vou passar o resto da minha vida te mostrando que pode. E, pela primeira vez em muito tempo, Manuela não se afastou. Ela apenas fechou os olhos e se permitiu sentir. A madrugada avançava silenciosa, mas dentro daquele pequeno apartamento, o tempo parecia ter parado. Richard e Manuela estavam sentados no sofá, lado a lado, sem pressa, sem barreiras. Pela primeira vez, desde que se reencontraram, não havia acusações, mágoas ou rancores entre eles. Apenas um silêncio confortável e carregado de significado. Manuela olhava para suas mãos entrelaçadas com as de Richard. Era estranho como aquilo ainda parecia tão certo, mesmo depois de tudo. Ele havia partido seu coração, sim, mas também havia sido o grande amor de sua vida. E agora, vendo a sinceridade em seus olhos, ela sentia que algo dentro dela começava a se curar. Ela suspirou e, com a voz leve, finalmente disse: eu te perdoo, Richard. A reação dele foi imediata. Os olhos brilharam de emoção e ele segurou a mão dela com mais força, como se temesse que fosse um sonho e ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Você me perdoa mesmo? A voz dele saiu trêmula, carregada de surpresa e alívio. Manuela sorriu de leve e assentiu. Sim, mas isso não significa que tudo voltou ao normal. Perdão não apaga o que aconteceu. Só significa que eu estou disposta a seguir em frente sem carregar esse peso. Richard levou a mão ao rosto dela, acariciando sua bochecha com delicadeza. Isso já significa muito mais do que eu poderia pedir. Ela fechou os olhos por um momento, aproveitando o calor do toque dele. Quando os abriu, viu um Richard vulnerável, diferente do homem arrogante e seguro de si que um dia conheceu. Você está chorando? Ela perguntou, surpresa ao ver seus olhos marejados. Richard riu baixinho e passou a mão no rosto. Acho que sim. O grande Richard Fontana chorando na minha sala? Isso é histórico. Ele riu mais forte e Manuela o acompanhou. Foi um riso sincero, daqueles que fazem o peito ficar mais leve, e naquele instante algo mudou entre eles. A dor ainda estava ali, mas agora misturada com algo novo, algo que parecia muito com esperança. Na manhã seguinte, Manuela acordou com o cheiro de café invadindo seu apartamento. Por um instante, pensou que estivesse sonhando, mas ao sair do quarto e ir até a cozinha, encontrou Richard ali, com um avental que definitivamente não combinava com ele, tentando fazer panquecas. O que você está fazendo? Ela perguntou, cruzando os braços e segurando um sorriso. Richard virou-se com um prato na mão e um olhar vitorioso. Café da manhã para a mulher mais incrível que eu já conheci. Ela ergueu uma sobrancelha. E que tipo de crime você cometeu contra essas panquecas? Ele olhou para as panquecas queimadas e riu. Ok, talvez minha habilidade culinária não seja tão impressionante quanto meus negócios. Ela pegou um pedaço e experimentou, fazendo uma careta. Isso aqui pode ser usado como arma. Richard gargalhou e pegou um pedaço também, apenas para cuspir logo em seguida.
Eu admito, ficou horrível, mas a intenção foi boa. Manuela sorriu e tomou um gole do café que ele preparou. Richard a observava, encantado com a maneira como ela sorria, como o cabelo dela estava bagunçado pela manhã, como seus olhos brilhavam de um jeito único. Não, você é linda, sabia? Manuela corou e balançou a cabeça. Você ainda é o mesmo de sempre, cheio de charme barato. Ele fingiu indignação. Barato? Eu diria que meu charme é da mais alta qualidade. Ela riu e ele sorriu ao vê-la tão leve. Mais tarde, os dois saíram para caminhar no parque perto do apartamento de Manuela. O dia estava ensolarado, o ar fresco, e pela primeira vez em meses, ela se sentia genuinamente feliz. Richard insistiu em carregar as sacolas de compras dela, mesmo quando Manuela disse que não precisava. Eu sou independente, sabia? Sei, mas também sei que você está grávida e precisa descansar. Richard, eu não sou de porcelana. Mas também não é de ferro. Ela revirou os olhos, mas no fundo adorou o cuidado dele. Eles pararam em um banco para descansar. E Richard aproveitou para acariciar a barriga dela com um carinho inesperado. Você já pensou em nomes? Ele perguntou. Ainda não decidi, mas sempre gostei de Theo, se for menino. Richard sorriu. Theo, gosto desse nome. Manuela olhou para ele, surpresa com o brilho nos olhos dele ao falar do bebê. Você quer mesmo fazer parte disso? Ele segurou a mão dela. Quero estar aqui para você, para o nosso filho, para tudo. Ela respirou fundo, absorvendo aquelas palavras. Então me prometa que não vai me decepcionar de novo. Richard olhou nos olhos dela e com a voz firme disse, eu prometo. E pela primeira vez, Manuela acreditou. Mais tarde naquela noite, enquanto jantavam no apartamento dela, uma música romântica começou a tocar no rádio. Richard sorriu e estendeu a mão para ela. Me concede essa dança? Manuela riu. Aqui, na minha sala apertada? Exatamente aqui. Ela hesitou, mas acabou pegando a mão dele. Richard a puxou para perto, envolvendo-a com delicadeza. Eles se balançavam suavemente ao som da música, e Manuela sentiu que poderia ficar ali para sempre. Eu sempre quis dançar com você assim, sem medo de sermos vistos. Manuela olhou para ele e viu que por trás daquele homem milionário e poderoso ainda existia o garoto que um dia a amou com toda a inocência do mundo. E antes que pudesse pensar muito, ela se aproximou e selou os lábios nos dele. Richard ficou surpreso, mas logo retribuiu o beijo com todo o amor que sentia. Foi um beijo lento, cheio de emoção, um reencontro de almas que nunca deveriam ter se separado. Quando se afastaram, Manuela sussurrou, talvez, só talvez, a gente ainda tenha uma chance. Richard sorriu e a abraçou ainda mais forte. Eu vou fazer de tudo para que essa chance valha a pena. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Manuela dormiu nos braços do homem que sempre amou, e dessa vez, sem medo do amanhã. O sol entrava suavemente pela janela do apartamento de Manuela, iluminando a sala de maneira aconchegante. Ela abriu os olhos devagar, sentindo o calor do corpo de Richard ao seu lado. Ele ainda dormia, com uma expressão de paz que ela não via há muito tempo. Era quase surreal acordar assim, depois de tudo o que passaram. Ela se levantou devagar para não acordá-lo e foi até a cozinha preparar o café. Enquanto colocava a água para ferver, sentiu uma movimentação atrás dela. Achei que fosse um sonho, Richard murmurou, com a voz rouca de sono, se encostando no batente da porta. Manuela sorriu de canto. Se fosse um sonho, você ainda estaria dormindo. Ele riu e se aproximou, passando os braços ao redor da cintura dela e encostando o rosto em seu pescoço. Então espero nunca acordar. Ela sentiu um arrepio na espinha, mas manteve a compostura. Você não pode dizer essas.
Coisas logo de manhã, Richard. Ele apertou o abraço, sorrindo contra sua pele. Por quê? Te deixa nervosa? Manuela revirou os olhos e riu. Só me deixa com vontade de te expulsar antes do café da manhã. Ele fingiu indignação. Nossa, que crueldade! E eu aqui, todo romântico. Romântico? Depois de queimar panquecas? Richard gargalhou. Ok, dessa vez eu aceito a derrota, mas juro que vou melhorar. Ela se virou para ele, cruzando os braços. Se você for metade do pai que quer ser, como tenta ser um chefe de cozinha, nosso filho vai estar em boas mãos. Richard ficou sério. De repente, olhando para a barriga dela com ternura, eu quero ser mais que a metade. Quero ser inteiro. O coração de Manuela bateu mais forte. Depois do café, Richard insistiu para que saíssem. Quero te levar para um lugar, ele disse misterioso. Para onde? Surpresa. Manuela hesitou. Ela ainda estava se acostumando à presença constante dele em sua vida novamente. Mas algo dentro dela queria acreditar que Richard realmente havia mudado. Tudo bem, ela disse, finalmente. Mas se for alguma loucura sua, eu juro que te deixo falando sozinho no meio da rua. Você vai gostar, confia em mim. Richard a levou até um carro luxuoso, mas para sua surpresa, não foi ele quem dirigiu. Um motorista já os esperava. Ah, mas então você não perdeu o costume de ter alguém te servindo? Manuela provocou. Ele sorriu. Você sabe que eu sou um desastre no volante. Achei melhor garantir que chegássemos vivos. Ela riu e os dois seguiram viagem. O carro parou em frente a um prédio alto e elegante. Manuela olhou em volta, confusa. O que é isso? Richard saiu do carro primeiro e abriu a porta para ela. Vem comigo. Ela desceu hesitante e o seguiu até a entrada do prédio. Assim que entraram, um homem de terno os cumprimentou. Senhor Fontana, está tudo pronto. Richard assentiu e puxou Manuela pela mão até um elevador privativo. Richard, sério, o que está acontecendo? Ele apertou o botão do último andar e olhou para ela com um sorriso misterioso. Você vai ver. Quando o elevador se abriu, Manuela se deparou com um apartamento amplo e luxuoso, mas ainda vazio. O cheiro de tinta fresca indicava que era novo. Ela entrou devagar, observando cada detalhe. É lindo, ela sussurrou. Richard se encostou na porta, observando a reação dela. É seu. Manuela se virou para ele, chocada. O quê? Ele sorriu. Eu comprei esse apartamento para você e para o nosso filho. Sei que você é independente e não gosta de ajuda, mas eu quero que tenha um lugar seguro e confortável para criar nosso bebê. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Você não precisa aceitar se não quiser, Richard continuou. Mas eu quero que saiba que estou aqui para vocês. Quero fazer parte disso de verdade. Manuela sentiu os olhos encherem de lágrimas. Richard, isso é muita coisa. Não é nada comparado ao que eu deveria ter feito desde o começo. Ela respirou fundo, tocando a barriga. Durante meses, sentiu-se sozinha, carregando o peso da maternidade, sem ninguém ao seu lado. Mas agora, pela primeira vez, não se sentia mais sozinha. Ela olhou para Richard e viu algo diferente nele. Algo genuíno. Você realmente mudou, não é? Ele se aproximou e segurou as mãos dela. Mudar não é fácil, mas por você eu mudo quantas vezes for preciso. Ela sorriu e dessa vez não hesitou em beijá-lo. Foi um beijo cheio de emoção, de promessas silenciosas de amor. Quando se afastaram, Richard sussurrou. Você aceita construir um futuro comigo? Manuela olhou ao redor daquele apartamento, depois para a barriga e, por fim, para ele. E então, com um sorriso nos lábios e o coração aberto, ela respondeu, sim, e naquele instante soube que estava fazendo a escolha certa. Os meses passaram e, com eles, a ansiedade de Manuela só aumentava. O bebê estava para nascer, e embora ela soubesse que estava rodeada de pessoas que a amavam, uma parte dela ainda tinha receios.
Richard estava sempre ao seu lado, mas ela não podia deixar de sentir o peso de ser mãe sozinha no passado. Agora, no entanto, ele estava ali, comprometido de corpo e alma. Richard cuidava dela de uma maneira que ela nunca imaginara possível. Ele se certificava de que ela estava confortável, que não se estressava com nada, que o bebê tivesse tudo o que precisasse. Ele não só se preocupava com ela, mas com o futuro deles, como se estivesse antecipando cada necessidade e se esforçando para que ela se sentisse segura e amada. A manhã do parto chegou como uma explosão de emoções. Manuela estava no hospital, deitada na cama, enquanto Richard, que nunca tinha demonstrado tanto nervosismo, a segurava pela mão. Ela podia ver no rosto dele o amor mais puro que já havia presenciado, e mais do que nunca, sentiu que estava rodeada pela presença dele. Não mais como o homem distante de antes, mas como o companheiro verdadeiro que ela sempre quis ao seu lado. Eu não sei se aguento, Richard, ela disse, a voz trêmula. O trabalho de parto havia começado, e as dores estavam cada vez mais intensas. Ele apertou sua mão com força. Eu estou aqui, Manuela. Vou estar aqui o tempo todo. Só respire, meu amor, você está incrível. Ela olhou para ele e viu seus olhos brilharem, não apenas de emoção, mas também de um orgulho imenso. Ele a observava com tanta devoção que ela quase esqueceu da dor. Vai dar tudo certo, meu amor. Vai ser perfeito. Eu estou contigo. Ele disse com a voz firme, mas cheia de ternura. E quando a dor pareceu alcançar seu auge, quando Manuela achou que não conseguiria mais, Richard a puxou para si, a incentivando a se concentrar. Isso é só mais um passo para a nossa felicidade, ele sussurrou. Vai ser lindo. Quando finalmente a enfermeira disse que estava na hora, uma onda de alívio e terror tomou conta de Manuela. Era o momento que ela havia aguardado e temido ao mesmo tempo. As contrações a desafiavam, mas ela estava pronta para isso. Richard estava ali, firme, com um sorriso reconfortante. Você consegue, Manuela. Eu acredito em você. A voz dele era um farol, em meio à tempestade emocional que ela estava vivendo. E, após um último esforço, um choro forte preencheu o quarto. O bebê havia chegado. Os olhos de Manuela se encheram de lágrimas ao ouvir aquele som, o som da vida, o som do novo começo. Ela olhou para Richard, que estava com a expressão mais emocionada e com lágrimas escorrendo pelas bochechas. É um menino, anunciou a enfermeira, enquanto entregava o bebê para Manuela. Manuela olhou para o pequeno Theo, agora nos seus braços, com os olhos cheios de amor e espanto. Ele era perfeito, minúsculo, com uma pequenez que a fez sentir um amor incondicional imediatamente. Ela tocou sua carinha suavemente, sentindo a suavidade da pele dele, e o olhar de Richard encontrou o dela. Eles estavam unidos, mais do que nunca, por aquele milagre. Richard se aproximou dela, a emoção visível no rosto, e colocou sua mão sobre a de Manuela, tocando o filho deles pela primeira vez. Ele é perfeito. Nossa vida acabou de mudar. Para sempre, Manuela. Manuela sorriu com o coração explodindo de felicidade. Sim, mudou para melhor. Ele é nosso, Richard. Nosso. Eles trocaram um olhar silencioso, um entendimento profundo e silencioso de que, apesar das dificuldades, dos erros do passado e das inseguranças, haviam encontrado algo muito mais forte: o amor e a família. Meses depois, a vida de Manuela e Richard havia se transformado em uma rotina de felicidade simples, mas cheia de significado. Theo crescia rápido, sempre rodeado de amor e cuidado. Richard se mostrava cada vez mais presente, comprometido, como um pai dedicado. Manuela, por sua vez, jamais imaginou que pudesse ser tão feliz depois de tudo o que passou. Mas quando olhava para aquele pequeno ser nos braços de Richard, tudo parecia finalmente se encaixar. Eles passavam as tardes no parque, indo a cafés,
tranquilos e aproveitando os momentos em família. Richard até mesmo aprendeu a fazer panquecas, com a ajuda de Manuela, claro, mas ele estava determinado a se redimir. Ela sempre ria ao vê-lo com o avental, fazendo o seu melhor, mas sempre acabando com a cozinha bagunçada. E apesar da bagunça, o amor deles crescia ali, em cada risada, em cada gesto de cuidado. Em uma tarde especialmente tranquila, enquanto estavam na varanda, Richard segurou a mão de Manuela e a olhou com um sorriso suave. "Eu te amo mais a cada dia", ela sorriu, o coração apertado de felicidade. "Eu também te amo, Richard. E apesar de tudo o que aconteceu, eu não trocaria nada, não o que passamos, não o que somos agora." Ele a beijou suavemente, como se fosse a primeira vez. A noite caiu e a família estava reunida. Theo, agora com um aninho, estava sentado no colo de Richard, com o sorriso mais brilhante que ela já viu. O bebê estava começando a engatinhar e Manuela se viu sorrindo sozinha, encantada com o crescimento dele. "Ele vai ser incrível", Richard disse, olhando o filho com tanto amor. Manuela olhou para ele, sentindo-se plena, e com a certeza de que todas as batalhas valiam a pena, quando o amor verdadeiro se fazia presente em cada passo dado. A vida deles estava apenas começando, e com Theo em seus braços, sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio como uma verdadeira família. E ali, naquela noite tranquila, com a luz suave da lua invadindo o quarto, Manuela e Richard estavam completos. Mais do que nunca, tinham certeza de que o futuro seria maravilhoso. E ao olhar para o rosto do pequeno Theo, ela soube que a sua história, a história deles, era a mais bela de todas.